Olá, alunos! Esta é a nossa última aula da disciplina. Abordaremos os últimos temas. Atenção! Agente de combate às endemias, disciplina, manutenção, promoção e prevenção da saúde coletiva. Abordaremos os temas: o agente como multiplicador e orientador das implantações de políticas públicas na comunidade, fundamentos sobre a atenção primária e secundária à saúde e como efetuar encaminhamento. O agente como multiplicador e orientador das implantações de políticas públicas na comunidade. A necessidade de se delinear estratégias e ações no campo da saúde, capazes de apontar para a construção de soluções dos problemas complexos que se vive. A promoção da saúde como campo conceitual, metodológico e instrumental ainda em desenvolvimento, traz em seus pilares e estratégias potenciais de abordagem dos problemas de saúde. Assume a saúde em seu conceito amplo, pauta a discussão sobre qualidade de vida e pressupõe que a solução dos problemas está no potencial de contar com parceiros e mobilização da sociedade. Trabalha com o princípio da autonomia dos indivíduos e das comunidades. Reforça o planejamento e poder local. A elaboração de uma política de promoção da saúde deve basear-se nas especificidades da realidade brasileira, considerando-se as cartas e acordos internacionais, que desde Ottawa, em 1986, vem definindo a promoção da saúde, cujos pilares e estratégias retomam, incorporam e refletem os grandes dilemas da esfera social, que tem originado no campo da saúde novas agendas como o estímulo à autonomia dos indivíduos, o reforço da ação comunitária, a desafiante superação da especialização e fragmentação das políticas públicas e da atenção à saúde, bem como a pactuação de propostas de gestões intersetoriais, a construção de ambientes saudáveis e a formulação de políticas comprometidas com a qualidade de vida. A promoção da saúde coloca desafios teóricos e estratégicos para o desenvolvimento da saúde pública, na qual os ministros de saúde dos países se comprometeram a destacar a promoção da saúde como política pública e a desenvolver estratégias para melhorar os determinantes da saúde e reduzir iniquidades. Uma política de promoção da saúde deve contribuir para o aprofundamento das promessas de reforma sanitária brasileira. Promessas que, além da construção do SUS, apontam para a transformação das práticas sanitárias com a superação da baixa. Promover saúde se impõe pela complexidade dos problemas que caracterizam a realidade sanitária em que predominam as doenças crônicas não transmissíveis, a violência e as novas endemias. Se impõe também pela potencialidade de estratégias que superam a cultura da medicalização, que predomina no imaginário da sociedade e que não pode ser modificada por meio destes mesmos procedimentos médicos. A promoção da saúde enfrenta esta realidade sanitária na medida em que oferece condições e instrumentos para uma ação integrada e multidisciplinar, que inclui as diferentes dimensões da experiência humana, a subjetiva, a social, a política, a econômica e a cultural, e coloca a serviço da saúde os saberes e ações produzidos nos diferentes campos do conhecimento e das atividades. Promover saúde também é aceitar o imenso desafio de desencadear um processo amplo, que inclui a articulação de parcerias, atuações intersetoriais e participação popular, que otimize os recursos disponíveis e garanta sua aplicação em políticas que respondam mais efetiva e integralmente às necessidades da sociedade. É se responsabilizar no nível da legislação e execução com políticas que favoreçam a vida em todas as dimensões, sem que isso implique necessariamente no desenvolvimento da Política Nacional de Promoção da Saúde, ações inéditas, mas no redirecionamento do enfoque das políticas públicas. A promoção de saúde propõe o desafio de reorientar os serviços da saúde a superar a fragmentação do assistir à doença e ir em direção à perspectiva da atenção integral às pessoas em suas necessidades, numa relação dialógica do cuidar, ser cuidado, do ensinar, aprender. Traz os serviços a reflexão de que necessitam participar ativamente das soluções dos problemas de saúde levantados conjuntamente com as comunidades.
A atenção primária à saúde, ou APS, também conhecida no Brasil como Atenção Básica de Saúde, ABS, da qual a Estratégia da Saúde da Família é a expressão que ganha corpo no Brasil. É caracterizada pelo desenvolvimento de um conjunto de ações de promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. Essas ações, desenvolvidas por uma equipe de saúde, são dirigidas a cada pessoa, às famílias e à coletividade ou conjunto de pessoas de um determinado território. Bem estruturada e organizada, a atenção primária à saúde resolve os problemas de saúde mais comuns e frequentes da população, reduz os danos ou sofrimentos e contribui para uma melhor qualidade de vida das pessoas acompanhadas. Além dos princípios e diretrizes do SUS, a atenção primária à saúde se orienta também pelos princípios da acessibilidade, vínculo, continuidade do cuidado, longitudinalidade, responsabilização, humanização, participação social e coordenação do cuidado. Possibilita uma relação de longa duração entre a equipe de saúde e os usuários, independentemente da presença ou ausência de problemas de saúde, o que chamamos de atenção longitudinal. O foco da atenção é a pessoa e não a doença. A equipe de atenção à saúde desenvolve um vínculo com a comunidade. A base do vínculo é o compromisso do profissional com a saúde daqueles que procuram. Para o usuário, existirá vínculo quando ele perceber que a equipe contribui para a melhoria de sua saúde e de sua qualidade de vida. Há situações que podem ser facilitadoras ou dificultadoras. Um bom exemplo pode ser o horário e os dias de atendimento da unidade básica de saúde, a sua localização, ter ou não acesso facilitado para pessoas com deficiência física, entre outras coisas. As ações e serviços de saúde devem ser pautados pelo princípio da humanização, o que significa dizer que as questões de gênero feminino e masculino, crença, cultura, preferência política, etnia, raça, orientação sexual, populações específicas como os índios, quilombolas e ribeirinhos, por exemplo, precisam ser respeitadas e consideradas na organização das práticas de saúde. Significa dizer que essas práticas devem estar relacionadas ao compromisso com os direitos do cidadão. O agente comunitário de saúde desempenha o papel de mediador social, sendo considerado por Nogueira um elo entre os objetivos das políticas sociais do Estado e os objetivos próprios ao modo de vida da comunidade, entre as necessidades de saúde e outros tipos de necessidades das pessoas, entre o conhecimento popular e o científico, sobre saúde, entre a capacidade de autoajuda própria da comunidade e os direitos sociais garantidos pelo Estado. O acolhimento é uma das formas de concretizar esse princípio e se caracteriza como um modo de agir que dá atenção a todos que procuram os serviços, não só ouvindo suas necessidades, mas percebendo aquilo que muitas vezes não é dito. O acolhimento não está restrito a um espaço ou a um local, é uma postura ética, não pressupõe hora ou um profissional específico para fazê-lo, implica compartilhamento de saberes, necessidades, possibilidades, angústias ou formas alternativas para o enfrentamento dos problemas. O agente comunitário de saúde tem um papel importante no acolhimento. É um membro da equipe que faz parte da comunidade, o que ajuda a criar a confiança e o vínculo, facilitando o contato direto com a equipe. A atenção primária à saúde tem a capacidade de resolver grande parte dos problemas de saúde da população, mas em algumas situações haverá necessidade de referenciar seus usuários a outros serviços de saúde. Mesmo nesses momentos, a atenção primária à saúde tem um importante papel ao desempenhar a função de coordenação do cuidado, que é entendido como a capacidade de responsabilizar-se pelo usuário, saber o que está acontecendo com ele e apoiá-lo, mesmo quando este está sendo acompanhado em outros serviços de saúde. É na atenção primária à saúde em que acontece o trabalho do agente comunitário de saúde. É necessário que exista entre as comunidades e os profissionais de saúde relação de confiança, atenção e respeito. Essa relação é uma das principais características da reorganização do processo de trabalho por meio da saúde da família e se dá na medida em que os usuários têm suas necessidades de saúde atendidas. A população, sob responsabilidade da equipe, deve ser cadastrada e acompanhada, entendendo-se suas necessidades de saúde como resultado também das condições sociais, ambientais e econômicas em que vive.
Equipe e família devem compartilhar responsabilidades pela saúde. Isso é particularmente importante na adequação das ações de saúde às necessidades da população, e é uma forma de controle social e participação popular. A participação popular e o controle social devem ser estimulados na ação cotidiana dos profissionais que atuam na atenção primária à saúde. O trabalho do agente comunitário é considerado uma extensão dos serviços de saúde dentro das comunidades, já que é um membro da comunidade e possui com ela um envolvimento pessoal. É um personagem fundamental, pois é quem está mais próximo dos problemas que afetam a comunidade. É alguém que se destaca pela capacidade de se comunicar com as pessoas e pela liderança natural que exerce. Sua ação favorece a transformação de situações-problema que afetam a qualidade de vida das famílias, como aquelas associadas ao saneamento básico, a destinação do lixo, as condições precárias de moradia, as situações de exclusão social, desemprego, violência intrafamiliar, drogas lícitas e ilícitas, acidentes, entre outros. O trabalho tem como principal objetivo contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. Para que isso aconteça, o agente tem que estar alerta, tem que estar sempre vigilante. Como citado anteriormente, o agente comunitário de saúde é muito importante para o desenvolvimento das ações da comunidade e pode integrar tanto uma equipe de saúde da família quanto uma equipe do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, o PACS, de acordo com a realidade do município. Entretanto, seu trabalho é o mesmo em qualquer uma das situações. A equipe de saúde precisa conhecer a realidade da comunidade e, para tal, deverá reunir informações identificando suas principais necessidades em saúde. Com essas informações, será realizado o diagnóstico de saúde da comunidade, o planejamento e a execução das ações. Há diversos instrumentos que podem ser utilizados para a coleta dos dados, e cada um deles tem um objetivo. A soma de todos ajuda na construção do diagnóstico. Cadastro das famílias, mapa da comunidade, visita domiciliar e entrevistas e reuniões são alguns exemplos. As ações educativas fazem parte do dia a dia e têm como objetivo final contribuir para a melhoria de qualidade de vida da população. O desenvolvimento de ações educativas em saúde pode abranger muitos temas em atividades amplas e complexas, o que não significa que não são ações difíceis de serem desenvolvidas. Ocorre por meio do exercício do diálogo e do saber escutar. Segundo o educador Paulo Freire, em 1996, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua produção ou construção. O enfoque educativo é um dos elementos fundamentais na qualidade da atenção prestada em saúde. Educar é um processo de construção permanente. As ações educativas têm início nas visitas domiciliares, mas podem ser realizadas em grupo, sendo desenvolvidas nos serviços de saúde e nos diversos espaços sociais da comunidade. O trabalho em grupo reforça a ação educativa dos indivíduos. A linguagem deve ser sempre acessível, simples e precisa. As ações educativas devem estimular o conhecimento e o cuidado de si mesmo, fortalecendo a autoestima, a autonomia e também os vínculos de solidariedade comunitária, contribuindo para o pleno exercício de poder decidir o melhor para a sua saúde. São atribuições do agente comunitário de saúde trabalhar com a descrição de famílias em base geográfica definida, a microárea, cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados. Na Política Nacional de Atenção Básica, orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis, realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea. Acompanhar por meio de visita domiciliar todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. As visitas deverão ser programadas em conjunto com a equipe, considerando os critérios de risco e vulnerabilidade, de modo que famílias com maior necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo como referência a média de uma visita, família e mês. Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à unidade básica de saúde. Considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade. Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade. Por exemplo, combate à dengue, malária, leishmaniose, entre outros, mantendo a equipe informada,
principalmente a respeito das situações de risco, e estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas visando a promoção da saúde, a prevenção das doenças e ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, bem como o acompanhamento das condicionalidades do programa Bolsa Família ou de qualquer outro programa similar de transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidade, implantado pelo governo federal, estadual ou municipal, de acordo com o planejamento da equipe. É permitido ao agente comunitário de saúde desenvolver outras atividades nas unidades básicas, desde que vinculadas às atribuições básicas. Fundamentos sobre a atenção primária e secundária à saúde e como efetuar o encaminhamento. Internacionalmente, tem se apresentado a atenção primária à saúde como estratégia de organização da atenção à saúde voltada para responder de forma regionalizada, contínua e sistematizada a maior parte das necessidades de saúde de uma população, integrando ações preventivas e curativas, bem como a atenção a indivíduos e comunidades. Esse enunciado procura sintetizar as diversas concepções e denominações das propostas e experiências que se convencionaram chamar internacionalmente de atenção primária à saúde. No Brasil, a atenção primária à saúde incorpora os princípios da reforma sanitária, levando o SUS a adotar a designação Atenção Básica à Saúde, para enfatizar a reorientação do modelo assistencial, a partir de um sistema universal e integrado de atenção à saúde. Historicamente, a ideia de atenção primária foi utilizada como forma de organização dos sistemas de saúde pela primeira vez no chamado Relatório Dawson, em 1920. O referido relatório organizava o modelo de atenção em centros de saúde primários e secundários, serviços domiciliares, serviços suplementares e hospitais de ensino. Os centros de saúde primários e os serviços domiciliares deveriam estar organizados de forma regionalizada, onde a maior parte dos problemas de saúde deveriam ser resolvidos por médicos com formação em clínica geral. Os casos que o médico não tivesse condições de solucionar com os recursos disponíveis nesse âmbito da atenção deveriam ser encaminhados para o centro de atenção secundária, onde haveria especialistas das mais diversas áreas, ou então para os hospitais, quando existisse indicação de internação ou cirurgia. Essa organização caracteriza-se pela hierarquização dos níveis de atenção à saúde. Os serviços domiciliares de um dado distrito devem estar baseados num centro de saúde primária, uma instituição equipada para serviços de medicina curativa e preventiva, para ser conduzida por clínicos gerais daquele distrito, em conjunto com um serviço de enfermagem eficiente e com o apoio de consultores e especialistas visitantes. Os centros de saúde primários variam em seu tamanho e complexidade, de acordo com as necessidades locais e com sua localização na cidade ou no país. A maior parte deles são formados por clínicos gerais dos seus próprios distritos, bem como os pacientes pertencentes aos serviços chefiados por médicos de sua própria região. Essa concepção, elaborada pelo governo inglês, influenciou a organização dos sistemas de saúde do mundo inteiro, definindo suas características básicas da atenção primária à saúde. Uma seria a regionalização, ou seja, os serviços de saúde devem estar organizados de forma a atender as diversas regiões nacionais, através da sua distribuição a partir de bases populacionais, bem como devem identificar as necessidades de saúde de cada região. E a outra característica é a integralidade, que fortalece a indissociabilidade entre ações curativas e preventivas. Os elevados custos dos sistemas de saúde, o uso indiscriminado da tecnologia médica e a baixa resolutividade preocupavam a sustentação econômica da saúde nos países desenvolvidos, fazendo-os pesquisar novas formas de organização da atenção com custos menores e maior eficiência. Em contrapartida, os países pobres e em desenvolvimento sofriam com a iniquidade do seu sistema de saúde, como a falta de acesso aos cuidados básicos, a mortalidade infantil e as precárias condições sociais, econômicas e sanitárias. Em 1978, a Organização Mundial de Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, realizaram a primeira conferência internacional sobre cuidados primários de saúde, em Alma-Ata, no Cazaquistão, antiga União Soviética, e propuseram um acordo e uma meta entre seus países membros para atingir o maior nível de saúde possível até o ano 2000, através da atenção primária à saúde. Essa política internacional ficou conhecida como Saúde para Todos no ano 2000.
A Declaração de Alma-Ata, como foi chamado o pacto assinado entre 134 países, defendia a seguinte definição de atenção primária à saúde, denominada cuidados primários de saúde. Os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade, mediante sua plena participação, e a um custo que a comunidade e o país possam manter em cada fase de seu desenvolvimento. No espírito de autoconfiança e autodeterminação, fazem parte integrante tanto do sistema de saúde do país, do qual constituem a função central e o foco principal, quanto do desenvolvimento social e econômico global da comunidade. Representam o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o Sistema Nacional de Saúde, pelo qual os cuidados de saúde são levados o mais proximamente possível aos lugares onde pessoas vivem e trabalham, e constituem o primeiro elemento de um continuado processo de assistência à saúde, segundo o OPAS na OMS de 1978. No que diz respeito à organização da atenção primária à saúde, a Declaração de Alma-Ata propõe a instituição de serviços locais de saúde centrados nas necessidades de saúde da população e fundados numa perspectiva interdisciplinar, envolvendo médicos, enfermeiros, parteiras, auxiliares e agentes comunitários, bem como a participação social na gestão e no controle de suas atividades. O documento descreve ações mínimas necessárias para o desenvolvimento da atenção primária à saúde nos diversos países: educação em saúde voltada para a prevenção e proteção, distribuição de alimentos e nutrição apropriada, tratamento da água e saneamento, saúde materno-infantil, planejamento familiar, imunização, prevenção e controle de doenças endêmicas, tratamento de doenças e lesões comuns, fornecimento de medicamentos essenciais. A Declaração de Alma-Ata representa uma proposta num contexto muito maior que um pacote seletivo de cuidados básicos em saúde. Nesse sentido, aponta para a necessidade de sistemas de saúde universais, isto é, concebe a saúde como um direito humano, a redução de gastos com armamentos e conflitos bélicos e o aumento de investimentos em políticas sociais para o desenvolvimento das populações excluídas, o fornecimento e até mesmo a produção de medicamentos essenciais para a distribuição à população de acordo com suas necessidades. A compreensão de que a saúde é o resultado das condições econômicas e sociais e das desigualdades entre os diversos países e também estipula que os governos nacionais devem protagonizar a gestão dos sistemas de saúde, estimulando o intercâmbio e o apoio tecnológico, econômico e político internacional, segundo Mata, em 2005. Apesar de as metas de Alma-Ata jamais terem sido alcançadas plenamente, a atenção primária à saúde tornou-se uma referência fundamental para as reformas sanitárias ocorridas em diversos países nos anos 80 e 90 do último século. Entretanto, muitos países e organismos internacionais, como o Banco Mundial, adotaram a atenção primária à saúde numa perspectiva focalizada, entendendo a atenção primária como um conjunto de ações de saúde de baixa complexidade, dedicada a populações de baixa renda, no sentido de minimizar a exclusão social e econômica decorrentes da expansão do capitalismo global, distanciando-se do caráter universalista da Declaração de Alma-Ata e da ideia de defesa da saúde como um direito, Matos definiu em 2000. No Brasil, algumas experiências de atenção primária à saúde foram instituídas de forma incipiente desde o início do século XX. Como o Centro de Saúde em 1924, que apesar de manterem a divisão entre ações curativas e preventivas, organizavam-se a partir de uma base populacional e trabalhavam com educação sanitária. A partir da década de 1940, foi criado o Serviço Especial de Saúde Pública, o SESP, que realizou ações curativas e preventivas, ainda que restritas às doenças infecciosas e carenciais. Essa experiência, inicialmente limitada às áreas de relevância econômica, como a extração de borracha, foi ampliada durante os anos 50 e 60 para outras regiões do país, mas represada de um lado pela expansão do modelo médico privatista e de outro pelas dificuldades de capilarização local de um órgão do governo federal, como é o caso do SESP,
disse Mendes em 2002. Nos anos 70, surge o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento do Nordeste, o PIAS, cujo objetivo era fazer chegar à população historicamente excluída de qualquer acesso à saúde um conjunto de ações médicas simplificadas, caracterizando-se como uma política focalizada e de baixa resolutividade, sem capacidade para fornecer uma atenção integral à população. Com o movimento sanitário, as concepções da atenção primária de saúde foram incorporadas ao ideário reformista, compreendendo a necessidade de reorientação do modelo assistencial, rompendo com o modelo médico-privatista vigente até o início dos anos 80. Nesse período, durante a crise do modelo médico previdenciário, representado pela centralidade do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS, surgiram as ações integradas de saúde, que visavam o fortalecimento de um sistema unificado e descentralizado de saúde voltado para as ações integrais. Nesse sentido, surgiram dos convênios entre estados e municípios, custeados por recursos transferidos diretamente da Previdência Social, visando a atenção integral e universal dos cidadãos. Essas experiências, somadas à Constituição do SUS no Brasil em 1988 e sua regulamentação em 1990, possibilitaram a construção de uma política de assistência básica de saúde que visasse a reorientação do modelo assistencial, tornando-se o contato prioritário da população com o sistema de saúde. Assim, a concepção de assistência básica de saúde desenvolveu-se a partir dos princípios do SUS, principalmente a universalidade, a descentralização, a integralidade e a participação popular, como pode ser visto na portaria que institui a Política Nacional de Atenção Básica, definindo a atenção básica de saúde como um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo que abrangem a promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. É desenvolvida através do exercício de práticas gerenciais e sanitárias, democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigida às populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território. É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, acessibilidade e coordenação do cuidado, vínculo e continuidade, integralidade, responsabilização, humanização, equidade e participação social. Atualmente, a principal estratégia de configuração da assistência básica de saúde no Brasil é a saúde da família, que tem recebido importantes incentivos financeiros visando a ampliação da cobertura populacional e a reorganização da atenção. A saúde da família aprofunda os processos de territorialização e responsabilidade sanitária das equipes de saúde, compostas basicamente por médico generalista, enfermeiro, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde, cujo trabalho é referência de cuidados para a população adscrita, com um número definido de domicílios e famílias assistidos por equipe. A atenção primária em saúde foi definida pela Organização Mundial de Saúde em 1978 como uma atenção essencial à saúde baseada em tecnologia e métodos práticos cientificamente comprovados e socialmente aceitáveis, tornados universalmente acessíveis a indivíduos e famílias na comunidade por meios aceitáveis para eles e a um custo que tanto a comunidade como o país possa arcar em cada estágio de seu desenvolvimento. Um espírito de autoconfiança e autodeterminação é parte integral do sistema de saúde do país, do qual é função central, sendo o enfoque principal do desenvolvimento social e econômico global da comunidade. É o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o Sistema Nacional de Saúde, levando a atenção à saúde o mais próximo possível do local onde as pessoas vivem e trabalham, constituindo o primeiro elemento de um processo de atenção continuada à saúde, como na Declaração de Alma-Ata. As principais características da atenção primária à saúde são: constituir a porta de entrada do serviço. Espera-se da atenção primária à saúde que seja mais acessível à população, em todos os sentidos, e que com isso seja um primeiro recurso a ser buscado. Dessa forma, a atenção básica de saúde é o primeiro contato da medicina com o paciente, a continuidade do cuidado. A pessoa atendida
mantém seu vínculo com o serviço ao longo do tempo, de forma que quando uma nova demanda surge, esta seja atendida de forma mais eficiente. Essa característica também é chamada de longitudinalidade, integralidade. O nível primário é responsável por todos os problemas de saúde, ainda que parte deles seja encaminhada às equipes de nível secundário ou terciário. O serviço de atenção primária continua corresponsável. Além do vínculo com outros serviços de saúde, os serviços do nível primário podem lançar mão de visitas domiciliares, reuniões com a comunidade e ações intersetoriais. Nessa característica, a integralidade também significa a abrangência ou ampliação do conceito de saúde, não se limitando ao corpo puramente biológico. A coordenação do cuidado. Mesmo quando parte substancial do cuidado à saúde de uma pessoa for realizado em outros níveis de atendimento, o nível primário tem a incumbência de organizar, coordenar ou integrar esses cuidados, já que frequentemente são realizados por profissionais de áreas diferentes ou terceiros e que, portanto, têm pouco diálogo entre si. Atenção secundária. É prestada por meio de uma rede de unidades especializadas, ambulatórios e hospitais, garantindo o acesso à população sob sua gestão. Está baseada na organização do sistema microrregional dos serviços de saúde, de acordo com a definição do Plano Diretor de Regionalização, que tem como objetivo definir as diretrizes para a organização regionalizada da atenção secundária. A organização da atenção secundária se dá por meio de cada uma das microrregiões do estado, onde há hospitais de nível secundário que prestam assistência nas especialidades básicas, como pediatria, clínica médica e obstetrícia, além dos serviços de urgência e emergência, ambulatório eletivo para referências e assistência a pacientes internados, treinamento, avaliação e acompanhamento da equipe de saúde da família. Preocupa no SUS o fato de ser o sistema altamente dependente do setor privado na atenção secundária, ao contrário do que ocorre com os serviços de atenção primária, que são eminentemente públicos. Grandes são os gargalos para o acesso a serviços de atenção secundária pelos usuários do SUS, levando à perda da integralidade e graves prejuízos para os usuários, que não dispõem dos procedimentos necessários no tempo certo. A atenção básica, que se caracteriza, entre outras coisas, como porta de entrada preferencial do SUS e como locus privilegiado de gestão do cuidado dos usuários, cumpre papel estratégico nas redes de atenção, servindo como base para o seu ordenamento e para a efetivação da integralidade. Para isso, é fundamental que a unidade básica tenha alta resolutividade, o que, por sua vez, depende da capacidade clínica e de cuidado de suas equipes, do grau de incorporação de tecnologias, duras diagnósticas e terapêuticas e da articulação da atenção básica com outros pontos da rede de saúde. Sabemos, por outro lado, que o serviço especializado, sobretudo seu componente ambulatorial, é um lugar marcado por diferentes gargalos, em especial no que se refere ao acesso a ele. Isso decorre de elementos como o modelo de atenção adotado, o dimensionamento e organização das ofertas e também no grau de resolutividade da atenção básica nos diversos lugares. Os gargalos requerem para sua superação que se constituam estratégias que impactem na atenção básica, nos processos de regulação do acesso, desde os serviços solicitantes até as centrais de regulação, bem como na organização da atenção especializada. Os protocolos, para se efetivarem e terem maior potência, precisam ser articulados a processos que aumentem a capacidade clínica das equipes, que fortaleçam práticas de microrregulação nas unidades básicas de saúde, tais como gestão de filas próprias da unidade básica de saúde e dos exames e consultas descentralizados, programados para cada unidade. Por exemplo, e que propiciem a comunicação entre unidades básicas de saúde centrais e de regulação e serviços especializados, pactuação de fluxos e protocolos, apoio matricial presencial ou à distância, entre outras coisas. Um dos destaques que merecem ser feitos é a consideração e a incorporação no processo de reverenciamento das ferramentas de telesaúde, articulado às decisões clínicas e aos processos de regulação do acesso. Os protocolos de encaminhamento são ferramenta ao mesmo tempo de gestão e de cuidado, pois tanto orientam as decisões dos profissionais solicitantes, quanto se constituem como referência que modula a avaliação das solicitações pelos médicos reguladores.
É com essa clareza e contando com a parceria de um grupo de profissionais fundamentais do SUS que o Ministério da Saúde oferta os protocolos de encaminhamento para os gestores e trabalhadores do SUS. Espera-se que esta seja mais uma das estratégias que caminham no sentido de aumentar a resolutividade, a capacidade de coordenação do cuidado e a legitimidade social da atenção básica. A regulação da assistência à saúde tem a função primordial de ordenar o acesso às ações e aos serviços de saúde, em especial a alocação prioritária de consultas médicas e procedimentos diagnósticos e terapêuticos aos pacientes com maior risco, necessidade ou indicação clínica oriundos dos diversos serviços de saúde em tempo oportuno. Complementarmente, a regulação deve servir de filtro aos encaminhamentos desnecessários, devendo selecionar o acesso dos pacientes às consultas ou procedimentos apenas quando eles apresentam indicação clínica para realizá-los. Essa ação de filtro deve provocar a ampliação do cuidado clínico e da resolutividade na atenção básica, evitando a exposição dos pacientes a consultas e outros procedimentos desnecessários. Além disso, otimiza o uso dos recursos em saúde, impede deslocamentos desnecessários e traz maior eficiência e equidade à gestão das listas de espera. O cumprimento dessas funções depende, entretanto, do conhecimento de informações mínimas do paciente para determinar a necessidade da consulta no serviço ou do procedimento especializado, incluindo a respectiva classificação de risco do problema de saúde em questão. Nesse sentido, o desenvolvimento de protocolos para os principais motivos de encaminhamento de cada especialidade ou para os principais procedimentos solicitados facilita a ação da regulação. Os protocolos de encaminhamento têm por objetivo responder a duas questões principais ao médico regulador e orientar os profissionais que atuam na atenção básica. As duas questões-chave são: o paciente tem indicação clínica para ser encaminhado ao serviço especializado? Quais são os pacientes com condições clínicas ou motivos de encaminhamento que devem ter prioridade de acesso? Para responder à primeira pergunta, é fundamental que a gestão em parceria com a regulação e com os pontos de atenção envolvidos estabeleça quais são, dentro de cada especialidade ou de cada motivo de encaminhamento, os pacientes que precisam ser avaliados pelo serviço especializado e aqueles que não têm necessidade de atendimento em outro nível de atenção e podem ser manejados na atenção básica. O recomendado é que os protocolos de encaminhamento sejam adaptados à realidade regional. Sua utilização deve iniciar pelas especialidades médicas com tempo de espera mais prolongado, os chamados pontos de estrangulamento da regulação ambulatorial. A elaboração dos protocolos deve ser pautada pela melhor evidência científica disponível e pelas diretrizes de organização da rede de serviço de saúde regional e local. É fundamental a revisão periódica dos protocolos, ou quando do surgimento de novas evidências científicas. A ação regulatória deve permitir a possibilidade de esgotamento de todos os recursos do manejo clínico na atenção básica, ampliando ao máximo a resolutividade. Para isso, é fundamental a definição dos motivos de encaminhamento com maior frequência, cujo diagnóstico ou tratamento sejam sensíveis às ações clínicas da atenção básica e sua atual capacidade de resposta à resolutividade. A maior resolutividade depende da estrutura dos serviços e do processo de atenção, incluindo o acesso de primeiro contato, e pode ser fortalecido ao aliarmos ao processo regulatório atividades educacionais, uso de protocolos clínicos para a atenção básica e maior oferta de recursos de maior densidade tecnológica, tanto diagnósticos como terapêuticos. Algumas condições clínicas são do campo de atuação de mais de uma especialidade. Nesses casos, o médico regulador deve conhecer as características dos serviços de referência e, na medida do possível, redirecionar os encaminhamentos para as especialidades com maior resolutividade ou menor demanda. Aí, por suposto, desde que atendido o princípio de responsabilização clínica, econômica de escala e resolutividade do serviço de referência, diante do problema e encaminhado, e num plano posterior, o conforto do deslocamento do paciente, a identificação de encaminhamentos fora dos protocolos ou imprecisos com definição duvidosa deve ser acompanhada quando possível. De atividades de apoio matricial a partir dos núcleos de telesaúde e outras ações pedagógicas. Nesses casos, identificamos um momento oportuno para o aprendizado e auxílio dos profissionais, por meio de teleconsultoria dirigida ao diagnóstico ou manejo correto. A recusa do encaminhamento equivocado, aliado à discussão do caso clínico em questão, pode ser um ótimo instrumento de desenvolvimento profissional contínuo.
Isso porque a recusa é centrada na observação de uma necessidade concreta de aprendizado do médico da assistência básica, com potencial de aumentar sua resolutividade no caso discutido e em questões futuras semelhantes. Com o objetivo de desenvolver metodologia voltada à elaboração de protocolos de encaminhamento para ações e serviços especializados, foi elaborado um passo a passo visando a produção de protocolos locais. As orientações envolvem 7 etapas. Esta ilustração demonstra um modelo de encaminhamento, podendo variar de localidade, de estados. É necessário identificar a especialidade, procedimento especializado com demanda reprimida identificada por tempo de espera prolongado, cujos motivos de encaminhamento são sensíveis às ações clínicas em assistência básica e sua capacidade de resposta à resolutividade. Realizar diagnóstico de demanda nas listas de espera das especialidades clínicas previamente escolhidas, dada a incongruência da comumente encontrada entre a história clínica e a categorização baseada na classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, o CID. É fundamental a avaliação da descrição subjetiva contida no encaminhamento, selecionar os motivos de encaminhamento mais frequentes para cada especialidade e procedimento, revisar evidências e protocolos científicos sobre o manejo clínico mais indicado em assistência básica e em outros níveis de atenção dos principais motivos de encaminhamento. Atentar para as necessidades de esgotar todos os recursos disponíveis na atenção básica. Identificar quais são as contribuições do serviço especializado na avaliação e tratamento da condição clínica em estudo. Definir os motivos de encaminhamento que devem e que não devem ser encaminhados para especialidade ou procedimento especializado. Definir quais são os motivos que caracterizam maior risco ou necessidade para prioridade no acesso especializado. Em casos de dúvida na necessidade do encaminhamento, recomendamos a solicitação de informações adicionais ou a manutenção do encaminhamento com a intenção de proteger o paciente. Elencar conjunto mínimo de informações que devem ser fornecidas pelo médico solicitante, obtidas por meio da anamnese. É um exame físico e exames complementares. Essas informações constituirão o protocolo de encaminhamento de cada motivo do encaminhamento. Por isso, devem ser suficientes para definir o diagnóstico ou suspeita diagnóstica e a conduta do médico regulador, condutas essas já definidas a priori. Protocolos de regulação. Os critérios de encaminhamento devem ser objetivos e disponíveis, em função da impossibilidade de prever todas as circunstâncias passíveis de encaminhamento. Algumas informações clínicas complementares não previstas em protocolo podem auxiliar na decisão da regulação. Finalmente, encerramos a nossa disciplina. Estou à disposição para sanar dúvidas. Bons estudos e obrigada!